Olá, meu nome é Ricardo Moreira, eu sou IR, produtor musical. Vamos fazer mais uma resenha aqui de uma live com Marcelo Castelo Branco, que é diretor-geral do OBC, que é presidente do conselho da CISAC, que tem 4 milhões de autores em todo o mundo, e é vice-chairman of the board do Grammy Latino. Então o cara acumula um bocado de experiência, além de ter uma história fonográfica no Brasil irretocável. O cara foi presidente de várias companhias, diretor de marketing, foi presidente até da Universal chilena, foi presidente da Universal da Península Ibérica. Enfim, o cara tem estrada. E eu tenho a sorte de ser meu amigo. Inclusive, ele foi eu fui uma das primeiras contratações que ele fez quando jovem, muito jovem. Ele entrou para a Polygram ainda, Polygram do Brasil, e ele tinha 20 e poucos anos e chefiava uma equipe toda de 40 anos. E aí ele tinha, enfim, ele sofreu um pouco normal. Ele contou que sofreu um pouquinho de descrédito pelo fato de ser muito jovem, mas ele teve uma coisa que é muito interessante para todos nós que somos jovens de espírito ou jovens de fato, estreando em carreira. Ele teve humildade. Ele teve a humildade para aprender, e claro, ele é um cara brilhante, uma inteligência brilhante. Ele conseguiu, num misto de humildade e inteligência, inclusive inteligência emocional, porque diz ele que sempre buscou ser executivo, nunca quis tocar um instrumento, sempre quis ser um executivo criativo da música. Então ele sempre buscou esse tipo de interação com as pessoas, o lado humano junto com o lado criativo e o lado técnico que ele foi desenvolvendo com o tempo. Então, uma das coisas interessantes que ele destaca, sabe, shit happens. Então, assim, você tem que se acostumar que as coisas dão certo e dão errado. E ele tinha muito naturalidade com relação ao erro das pessoas, porque ele também era um cara que estava aprendendo. Isso era muito bacana. Ele cunhou uma frase interessante: a esperança é a primeira que nasce, né? A gente está acostumado a dizer que a esperança é a última que morre. Ele diz que a esperança é a primeira que nasce. Eu achei isso muito bacana, porque a gente tem que dar essa esperança. Por quê? Porque a esperança é baseada na fé e a gente tem que acreditar. Então, dentro da nossa história da Universal, primeiro a gente esteve junto na Polygram Brasil, depois eu voltei a trabalhar com ele na Universal. Aí falamos muito sobre o binômio, né? A competição entre qualidade e o erro bonito. Eu acredito realmente que exista o erro bonito, mas aquela Universal ela se impôs pela qualidade. O Max Pierre veio trabalhar na Universal, eu já estava lá, eu acabei sendo a IR, participei dessa revolução de qualidade impetrada por ele, onde o importante era dar a cada estilo o máximo de visibilidade técnica e artística combinada para que aquilo fizesse diferença. E aquilo fez diferença principalmente na Bahia. Na Bahia, que tinha uma produção que poderia se dizer até um pouco tacanha. Ela veio para o primeiro mundo, para o primeiro time da produção fonográfica brasileira, e isso fez diferença. Tínhamos artistas maravilhosos, potenciais maravilhosos, que já não eram mais aqueles artistas, vamos dizer assim, até Moraes Moreira, né? Vindo de Dorival Caymmi, passando pelos 4 baianos importantes e outros baianos tão importantes quanto, até chegar a Novos Baianos, Moraes Moreira. Não era esse pessoal todo já morava no Rio. Eu estou falando daquela Bahia a partir de Luiz Caldas, que veio com Fricote, que na verdade nunca morou no Rio, sempre esteve lá. Então essa geração toda que foi reciclada tecnicamente pelas mãos do Max e modestamente pelas minhas também, elas acabaram por ser essa geração a partir do Luiz Caldas. E fizemos bastante coisa com Banda Erva, Banda Show de Amor, Pimenta Nativa, Netinho, Terra Samba, e fenômenos. O Terra Samba, por exemplo, foi um fenômeno gigantesco que parou o trânsito na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eles fizeram um show no auge ali que simplesmente parou o show, parou completamente o trânsito na Barra da Tijuca, e tiveram que fazer 2 sessões. Olha só, uma casa gigante. Você vai ver o tamanho do estouro. Eles faziam um samba meio do recôncavo, meio semelhante ao El Chan, com menos duplo sentido. El Chan era um dos artistas enfim, que fizeram muitos sucessos fenomenais no Brasil.
por causa desse padrão de qualidade. Aí na El-Chan entrava também a sabedoria de você trabalhar a marca, de trabalhar o visual, de trabalhar principalmente o marketing. O meu parceiro Adriano De Martini trabalhou muito bem o marketing na televisão, conseguiu fazer o El-Chan aparecer de uma maneira, entre aspas, artificial, criando a nova Loura do Chan, concurso disso, concurso de dançarino, então, né? Aquelas coreografias, então assim a gente tinha uma equipe muito criativa, né? A gente tinha um gênio nas artes gráficas que simplesmente traduzia tudo que a gente queria traduzir em termos da embalagem. A gente acha isso muito importante, ou seja, a gente tinha uma equipe muito completa, onde todo mundo também dava pitaco no trabalho de todo mundo, e o Marcelo destaca isso. Ele destaca, e no final ele chegou até a falar que eu perguntei para ele qual é a maior conquista, o que você acha que foi o maior êxito daquela equipe. Ele falou assim: nós éramos os melhores e não éramos arrogantes. Isso é bem importante para a gente anotar no caderninho. A gente pode ter todos os talentos do mundo, artista novo, você pode ser muito talentoso, mas você não tem que perder a humildade. E humildade não é subserviência, nunca. Humildade é você ter a humildade para aprender, saber que tem gente que sabe mais do que você e que pode te ajudar. Então, essa humildade que o Marcelo Castelo Branco teve no início da carreira e que a equipe que ele montou, sensacional. Eu diria que é a melhor equipe de gravadora que a história fonográfica brasileira já teve. Essa equipe também era resultado disso, porque todo mundo era humilde para ouvir o companheiro, ouvir o que alguém tinha a dizer sobre um disco. Eu e Máximo ouvimos sempre, eventualmente, algumas críticas sobre o nosso trabalho, nossa produção. A gente falava, dava sugestões para o G de capa, a gente dava sugestões para a Marcinha, para o Edson Coelho de caminhos de marketing, dava opinião, enfim. Era uma coisa bastante compartilhada, da qual o Marcelo Castelo Branco tem muito carinho, né? Outra coisa que ele observa é que o Brasil ficou muito atrasado no digital. O digital demorou a chegar no Brasil. Então a gente tem um gap ali por onde entrou primeiro a pirataria física, né, aquela dos camelôs que vendiam os CDs, e depois entrou mesmo a comportamental. Né? A Napster ganhou muito espaço porque a indústria no Brasil demorou muito a reagir a isso. Ela quis competir com o inevitável. Não se compete com o inevitável. E naquela época a gente tinha uma diferença. Era tudo muito analógico. Os planos de marketing, por exemplo, quase todos eles eram calcados em promoção, ou seja, tocar no rádio, aparecer na televisão. E se você botava um artista no Faustão, ou na época do Chacrinha, ou no dia seguinte, simplesmente um clipe no Fantástico fazia o telefone não parar de tocar do empresário, fazia o programador de rádio ficar louco para tocar a música, porque era uma repercussão imediata. Hoje em dia, a gente tem uma capilaridade muito grande, né? Os artistas, é um mundo de multiplataformas, colocou Marcelo muito sabiamente isso, é um mundo de multiplataformas onde o cara de marketing, ele opera como se fosse um broker, sabe? Aquele cara que fica sentado na frente do computador, vendo a movimentação da bolsa, qual é a ação, quando tem que vender, onde tem que esperar, e assim, são muitas coisas para se colocar na balança, e realmente o garoto que hoje em dia trabalha com marketing, ele tem que ter muita sabedoria, e tem que ter muita sabedoria para não virar também um tecnicista, né? Ainda vibrar, ainda arrepiar com uma música boa, porque música não muda, existe a boa e a ruim, só existem dois tipos de música, e a boa emociona. Então assim, o cara que trabalha com marketing, que na época em que a gente estava nessa equipe maravilhosa, tinha uma baita sensibilidade para isso, ele tem que manter isso também, ele não tem que virar um tecnicista. Se ele virar um tecnicista, ele vai perder espaço, e ele vai fazer um mau trabalho. Só uma coisa no papo meu com o Marcelo, eu divergi um pouco, claro que eu não divergi ali na entrevista, que não fazia o menor sentido, porque a gente queria ouvir a sabedoria, ouvir o que o cara tinha a dizer. Ele disse que as plataformas digitais de streaming começaram a aportar dinheiro de novo para as gravadoras, e que as gravadoras começavam a se fortalecer, se organizar.
Com a diferença de que na nossa época a gente tinha 80 artistas orquestras, que já era muito, e agora tem algo como 200. Claro que são 200 artistas que não produzem álbuns sempre, produzem singles, mas essa miudeza também dá muito trabalho. Então o Marcelo dizia que as gravadoras mais capitalizadas, elas voltariam a desenvolver carreiras de artista. E talvez isso seja verdade. A única coisa que eu acho que eu não exatamente discordo, mas uma parte que eu teria a fazer, é que as gravadoras tiveram que se livrar dos criativos, né? Principalmente o pessoal de AIR. O Max Pierre saiu da Universal, depois eu saí. Hoje em dia existem poucos AIRs realmente criativos, realmente que entendam da carreira do artista e do repertório. Existem pessoas que fazem follow-up apenas. Liga aí, o disco está pronto, já mixou, já masterizou, já gravou as bases. Isso quase que qualquer um faz, né? Então, esse profissional está faltando dentro da gravadora. Então eu acho que a produção artística fonográfica continua muito na mão só, exclusivamente e solitariamente do artista. E isso não é bom. Eu acho que não. Eu acho que qualquer pessoa, todo mundo precisa de interlocução. E esse interlocutor, é claro que ele pode estar fora das gravadoras, claro, ele pode ser um amigo, ele pode ser um produtor, pode. Mas acontece que os profissionais que havia na época eram profissionais treinados, que tiveram o tempo. Claro, tudo praticamente autodidata, né? Aliás, tudo nas gravadoras antigamente era autodidata. Hoje em dia há muita informação, muita possibilidade de cursos, muita possibilidade de palestras, e não havia nada naquele tempo, você aprendia na marra. Então esses profissionais ficaram prontos ali, na lida. Isso não existe mais. Não existe mais esse treinamento está externo. Bom, ruim, não sei. Mudou. Há profissionais como eu ainda disponíveis para ajudar. A maior parte da geração anterior à minha praticamente não está mais atuando, e essa sabedoria de artistas e repertório está esfacelada por várias pessoas e funções, e nem sempre ela é exercida, como naquele tempo era exercida, com um pouco mais de experiência e sabedoria. Mas é o que está acontecendo, é o que você tem, e vambora, porque é o que tem para hoje. Por isso, então, eu não concordo muito que as gravadoras estejam desenvolvendo carreira hoje, por causa do dinheiro aportado pelo streaming. Eu acho que está desenvolvendo sim carreira, mas do lado do marketing, do lado artístico, tudo está em cima absolutamente e exclusivamente do artista. E isso, na minha opinião, não é 100% legal. Não é ir a 100% do pleno que se pode conseguir com a junção do artista, do repertório e daquela pessoa que fica apitando esse jogo com a sabedoria de respeitar a manifestação artística, mas fazer com que ele consiga dialogar com o mercado de uma maneira mais inteligente, sem abrir mão da sua arte. Ele observou também que existem, por exemplo, 40 mil músicas que entram por dia, por exemplo, no Spotify. É muita coisa. É uma sorveteria que você entra, tem 20 mil sabores. Qual é que você vai escolher? Você vai escolher chocolate. Eu acho que vai, ou morango no máximo. Quem sabe um creme? É muito difícil, acaba se repetindo porque é muita opção. E isso eu acho que é o grande paradigma a ser quebrado. Como é que a gente pode, dentro de um caldeirão de tantas opções, apontar qual é o artista que vai fazer sucesso? Quem vai bater esse martelo? Isso sou eu que estou falando, ele não falou não. Eu acho que é um bocadinho de perseverança da parte do artista. Isso ele falou no final, que o artista tem que ter muita fé, muita fé. Ele tem que ter muita fé para acreditar nele e para criar uma biografia digital, porque isso é o que faz diferença hoje nas gravadoras. Se você acha que ainda precisa de uma gravadora, não necessariamente precisa, talvez você precise de um selo ou simplesmente de uma pessoa com uma boa sabedoria de marketing digital. Se você acha que precisa de uma gravadora, você precisa criar uma biografia digital. Não tem jeito. E biografia digital se faz com tempo, com investimento em conteúdo, e conteúdo não é somente a música que você faz no estúdio e faz o upload no Spotify. Conteúdo é tudo vira produto. Dá uma olhada na palestra da Vanessa Oliveira, na entrevista que eu fiz com ela aqui mesmo, no YouTube, no Facebook ou no Instagram. É interessante. Então tudo virou produto, tudo faz com que
o teu fã se aproxime mais de você. Então você tem que estar presente, você tem que criar uma biografia digital que alia todo o seu conteúdo como pessoa, extra palco e extra música, e o conteúdo palco e música. Você tem que aliar, você tem que criar essa biografia para eventualmente chamar interesse das gravadoras, que ainda existem, que ainda estão dispostas a desenvolver carreira, e elas te dão a mão e você segue. Senão você segue sozinho. O mais importante é ter fé. Isso ele deixou claro. Tem que ter fé, tem que acreditar. Se você não acredita em você mesmo, quem é que vai acreditar? Não é mesmo?